Eu recebi vários pedidos para falar sobre ultrassom portátil. Será que presta? Vem comigo que eu vou responder essa dúvida e eu vou falar o porquê. O ultrassom é um equipamento de ondas mecânicas e é chamado de ultrassom porque a sua frequência está em uma escala de ondas que é inaudível aos ouvidos humanos. As ondas ultrassônicas, elas são geradas por um transdutor que vai converter a energia elétrica em energia mecânica, e a compressão e expansão do transdutor é o responsável pela geração dessas ondas mecânicas. É fato que o ultrassom promove muitos efeitos positivos para o nosso organismo, mas para que isso ocorra, a gente precisa saber e ajustar muitos parâmetros. Para que o ultrassom ele promova o efeito onde a gente quer, esse tecido, esse local, ele precisa absorver muito bem as ondas ultrassônicas, e essa onda ela precisa chegar com a energia ideal para que a gente consiga promover o que a gente quer. Isso significa que a gente vai precisar aplicar o ultrassom na superfície da pele de uma forma que essa onda ultrassônica ela consiga chegar muito bem, com energia suficiente para que ela possa gerar os efeitos que a gente quer e tenha ali, né, a atuação desejada. Se for na gordura, por exemplo, essa onda ultrassônica ela tem que passar pela epiderme, pela derme, até chegar no tecido adiposo. E ela precisa chegar lá com uma energia tão boa, mas tão boa a ponto de gerar os efeitos que a gente quer, né, que a gente deseja. Se isso não acontecer, a gente não vai promover efeito nenhum. Outro detalhe é que o tecido ele tem que ser capaz de absorver essa onda ultrassônica para poder gerar os efeitos. Então, tecidos que são ricos em proteína, ele consegue absorver mais as ondas ultrassônicas. Por isso que a pele, ela absorve muito bem, porque ela é riquíssima em proteína. Mas quando a gente fala, né, de gordura e de tecido adiposo, por ele ter pouca proteína, essa absorção ela é bem menor. E aí que entra, né, o problema para quem quer utilizar esse equipamento para tratar a gordura localizada. Eu tenho uma observação importante para fazer, mas antes dessa observação, se você estiver gostando das informações, já deixa aí o seu like no vídeo e se inscreva no canal para você receber, né, os meus conteúdos sempre que eu postar. Agora vamos para a observação importante. Nós temos vários tipos de ultrassom que são utilizados na área da saúde e na estética, e cada um desses ultrassons eles têm características super específicas. Nesse vídeo aqui eu estou falando do ultrassom terapêutico, ultrassom de baixa potência, que é a proposta desse ultrassom portátil que a gente está avaliando aqui. Eu tenho um vídeo, né, bem legal onde eu falo, né, sobre os tipos de ultrassom utilizados na estética, a diferença entre eles. Então, se você tiver interesse, depois assista, eu vou deixar o card aqui. Eu falo isso porque é importante a gente saber que cada tipo de ultrassom vai promover efeitos diferentes. Então, tem ultrassons que eles são específicos para o tratamento da gordura localizada, por exemplo. A gente tem ultrassom que ele é focalizado e o efeito dele vai ser bem diferente do ultrassom tradicional. Então é importante a gente entender, né, esses tipos de ultrassom, saber identificar cada um deles, os efeitos que cada um promove, para a gente poder, né, avaliar. E nesse caso aqui do ultrassom portátil, a gente está falando de um ultrassom terapêutico convencional, certo? Então vamos focar nisso também, para a gente poder ver se ele presta ou se ele não presta para a finalidade que ele está propondo, né? Porque se a gente for lá no site de vendas, se a gente for na página de vendas do equipamento, a gente vai poder observar toda a promessa desse equipamento. E aí, né, é em cima dessa promessa que a gente está fazendo, né, toda essa avaliação aqui. E aqui eu já digo que esse aparelho em especial que a gente está analisando aqui, ele não é eficaz. Ele não trata gordura, não trata fibrose, não tem a tecnologia focalizada que simula uma lipoaspiração sem corte. É meio que fake todas as promessas que esse equipamento aqui ele tem feito. E eu vou te explicar o porquê. Mas antes, me diga aí se meu conteúdo te ajuda ou se ele já te ajudou de alguma forma.
Se sim, você puder, apoie o nosso canal. Para isso, você pode ser membro aqui do canal do YouTube ou então me ajudar através do QR Code que vai aparecer aqui da tela. Das duas formas, você vai estar me ajudando e faz, né, com que eu consiga continuar esse trabalho que eu amo e trazendo mais e mais conteúdo de qualidade para você. Retomando, o efeito térmico, mecânico e químico promovido pelo ultrassom vai depender de vários fatores. Então, se você não souber sobre esses fatores, quais são esses fatores e como ajustar os parâmetros do equipamento, ele não vai promover efeito nenhum. E aí a gente vai avaliar esse equipamento aqui em questão. A gente vai ver, né, as informações que ele fornece e a gente vai pontuar as informações que não são divulgadas, mas que elas são super importantes e a gente precisava saber e também, né, a gente precisava ter o controle de ajuste para que o equipamento ele funcionasse, ele promovesse o efeito desejado. Bom, sobre esse ultrassom aqui, eles deveriam informar para a gente a ERA, que é a área de radiação efetiva, deveria ter também informação sobre o ciclo de trabalho, frequência de repetição do pulso, tamanho do transdutor, do cristal, potência de saída de acordo com a área do transdutor, intensidade, só que ele só nos informa com relação à frequência. Tem uma informação, né, se a gente for lá naquelas páginas de venda, tem uma informação sobre a potência que é de 100 watts, mas essa potência aqui ela se refere ao aparelho e não à potência emitida pelo ultrassom mesmo. Enfim, né, são muitas informações que estão faltando e pouca possibilidade também de ajuste do parâmetro. Então, assim, né, para você ter uma ideia, um equipamento de ultrassom terapêutico que é utilizado por profissionais da área da estética, ele tem uma potência total que varia entre 21 a 24 watts, mas todas têm uma potência de saída de 3 watts por centímetros quadrados. E essa potência é o que vai determinar a ação do ultrassom. Então, para que o ultrassom ele consiga desempenhar o efeito desejado, né, o efeito ali que a gente quer, para a disfunção que a gente quer tratar, a gente precisa conseguir ajustar a intensidade do equipamento, a energia desse equipamento. E é essa intensidade que vai estar, né, relacionada com os resultados e os efeitos que a gente deseja promover. Então, não tem como a gente pegar um equipamento e ajustar ali só, aumentar a intensidade ou diminuir a intensidade. Não, a gente tem que ser certeiros, a gente precisa avaliar a cliente, avaliar a disfunção, ver, né, o que é que a gente vai ajustar ali para poder ter aquela energia saindo e chegar no local desejado com a energia suficiente para poder promover o efeito. Então, a gente precisa ter esse controle e colocar lá, se a gente vai colocar 0,8 watts, se a gente vai colocar 1,2 watts por centímetros quadrados, 1,8 watts por centímetros quadrados, a gente vai tratar gordura localizada, a gente vai tratar fibra edemageloide, o que é que a gente vai tratar? E a depender disso, a gente vai ajustar o equipamento, vai ser só para permeação de ativos. Então, tudo isso precisaria, né, estar no equipamento de forma que a gente conseguisse ajustar e determinar o que a gente quer para de fato, né, a gente ter esses efeitos aí desejados. E ainda a gente precisa falar também no tempo, a gente precisa utilizar o equipamento pelo tempo correto. Então ainda tem isso, viu? Para que o ultrassom ele consiga agir, ele precisa ser aplicado pelo tempo adequado. E aí eu pergunto, né, se a gente não sabe a potência de saída real do equipamento, se a gente não consegue ajustar a intensidade, como é que esse equipamento vai promover os efeitos, ou melhor, né, todos esses efeitos aí que eles estão prometendo? Quem é que garante, né, que vai ter algum efeito e qual seria esse efeito? E aí, para a gente ter uma ideia sobre a importância de todos esses parâmetros, observe, se a gente tiver um ultrassom e esse ultrassom ele emitir uma intensidade muito baixa, por exemplo, ele não vai trazer nenhum efeito, porque durante todo o processo ali de aplicação do ultrassom, a gente tem perdas dessas ondas ultrassônicas. Então, essa onda ultrassônica, ela vai se perdendo pelo tecido, a gente tem a reflexão, a gente tem a refração, a gente tem a absorção, propagação. Então, são vários pontos, né, que precisam ser levados em consideração para que os efeitos de fato aconteçam. E por isso que eu reforço, né, a
importância da gente entender sobre os parâmetros e como ajustar esse equipamento para que ele de fato promova ali, né, o efeito que a gente deseja. E aí, se você quiser utilizar esse equipamento para uma ação no tecido adiposo, a potência de saída do equipamento deveria ser maior que 2 watts por centímetros quadrados. Nesse equipamento aqui, a gente não tem noção de quanto é. A gente não sabe nem se chega a 1 watts por centímetros quadrados. Então, a gente já esquece, né, a ação no tecido adiposo. Sem falar, né, que o próprio ultrassom terapêutico convencional utilizado por nós profissionais deixa a desejar no que se refere à ação no tecido adiposo. Então, tem vídeo meu aqui, onde eu explico com mais detalhes com relação a isso. Se você quiser assistir, clica aí no card para você assistir depois e entender, né, por que nem esse aparelho, né, de 3 MHz convencional, ou então de 1 MHz também convencional, utilizados pelos profissionais ali da área da estética, eles não têm uma ação tão interessante no tecido adiposo. E eu vou colocar aqui também um vídeo onde eu explico sobre qual intensidade usar para cada efeito que a gente quer promover, para você poder ver, né, que esses parâmetros, eles são super importantes para poder determinar o tratamento. E eu reforço o que eu falei. Se a gente quiser utilizar o ultrassom para permeação de ativos, a gente precisa colocar o equipamento no modo contínuo, a gente precisa ajustar a intensidade, colocar uma intensidade de 0,6 a 0,8 watts por centímetros quadrados. Se a gente quiser tratar fibroedema geloide, a depender do grau, a gente vai utilizar o modo pulsado ou o modo contínuo, uma intensidade de 1,2 ou 1,6 watts por centímetros quadrados. Então, tudo isso precisa ser muito bem estabelecido. Se a gente tem um equipamento que a gente não tem noção da intensidade dele, dos parâmetros dele, como ajustar esses parâmetros, ele não vai promover efeito, e isso é fato. Então, é importante, né, a gente levar tudo isso em consideração. Eu nem falei, né, com relação aos parâmetros ali do modo pulsado. Então, se a gente quisesse utilizar esse equipamento no modo pulsado, a gente ia precisar ajustar parâmetros como frequência de pulso, ciclo de trabalho. E nesse equipamento a gente não tem como fazer isso. E aí, né, tem um outro detalhe importante. Eu tava vendo, né, alguns comentários, o pessoal recebendo o equipamento falando assim, ai, testei, o equipamento tá funcionando. Então aqui fica o aviso, não vale pegar o equipamento ali, fazer o teste de cavitação e achar que o equipamento está funcionando. Ele pode até estar funcionando, né, tá ligando, tá cavitando, aquela coisa toda, mas promover o efeito que ele promete, aí já é muito diferente. Então é importante, né, a gente avaliar tudo isso. Passando agora para a parte da fototerapia, o infravermelho que eles falam. Realmente a fototerapia nos traz muitos benefícios, mas falar só sobre o comprimento de onda não é suficiente. Qualquer luz com determinada faixa vai emitir uma cor, mas o efeito terapêutico não depende só disso. E nesses equipamentos a gente só consegue saber o comprimento de onda. Então eles botam lá 640 nanômetros, 480 nanômetros, 518. E isso não significa nada pra gente. A gente precisa saber o miliwatts para poder ver, né, a potência do equipamento, para poder avaliar o tempo de aplicação, para que a partir disso a gente consiga de fato gerar os efeitos. Não é qualquer luz colorida que promove efeitos terapêuticos. Se fosse assim, a gente ia ficar onde? Em frente à árvore de Natal, e aí a gente ia sair, né, todas radiantes, com um rosto maravilhoso, um corpo maravilhoso, mas não é assim. Não é assim que acontece, não é assim que funciona. Então, para a fototerapia, a gente precisa também, né, saber sobre outros parâmetros, qual é a potência, o tempo de aplicação, porque a potência ela vai estar relacionada ao tempo de aplicação, para que de fato a gente gere ali os efeitos que a gente deseja. Então, tenha cuidado e avalie esses aparelhos portáteis, muito baratos, de uso domiciliar. Muitos não promovem o efeito que eles prometem e faz só com que a gente gaste dinheiro. E para o profissional, nem pensar em investir nesses aparelhos. Isso é como se fosse um brinquedinho ali pra gente, e a nossa profissão é super séria. A gente não pode enganar as nossas clientes e usar aparelhos, né, que não vão promover efeito
só por usar, né? Só para dizer ali que a gente tem um equipamento. Isso é inadmissível. Então, profissionais precisam utilizar os aparelhos profissionais que nos possibilitem ajuste de parâmetros para que a gente possa, né, personalizar os nossos tratamentos, e a gente precisa ter conhecimento suficiente para a gente conseguir, né, fazer esses ajustes e personalizar os nossos tratamentos. Então, cuidado com esses equipamentos portáteis. A maioria não vai promover efeito nenhum e tem alguns que vão dar efeito contrário ao efeito que eles prometem. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso, que é a luz intensa pulsada para a epilação de pelos. Eu vou deixar aqui também o card para depois você assistir. Então, cuidado, tá, com esses equipamentos portáteis. O preço é atraente, as promessas, né, são inúmeras e são envolventes e faz com que a gente queira comprar ali o equipamento, mas na maioria das vezes a gente só vai gastar dinheiro e esses equipamentos eles não vão promover o resultado ali que a gente deseja. Esse aparelho aqui de ultrassom, ele não vai promover os efeitos que ele promete, principalmente no que se refere ao tratamento de gordura localizada. Possa ser até que esse aparelho ele consiga ali, né, fazer uma massagem e favoreça a permeação de ativos, mas ele não vai ter uma ação, né, direta e intensa em uma fibrose, em uma celulite, em um fibroedema geloide, em uma gordura localizada. Então, cuidado, em um tratamento para pós-operatório, não. E não acreditar em tudo que a gente lê, porque aí tem uma outra coisa também que é importante a gente levar em consideração. Muitos desses equipamentos, eles pegam as referências de equipamentos convencionais. Então, se a gente for ver ali, a gente for avaliar, não, mas o ultrassom faz isso, faz, mas depende do parâmetro, depende da potência, depende da intensidade, depende da frequência. Então, é uma série de coisas que a gente precisa levar em consideração. Se a gente for aqui na página de vendas, que inclusive eu estou com a página de vendas aqui na minha frente, a gente consegue perceber que eles falam que o equipamento, tá até aqui, cadê? É que eu tô sem óculos, né? Não consigo nem ler direito porque eu tô sem óculos. Mas, cadê? Aqui. Eles ainda falam, né? A tecnologia de ultrassom terapêutico focalizado não é. Ultrassom focalizado é outra coisa. É completamente diferente tudo. O mecanismo do equipamento é diferente. Então, ele não pode dizer que esse equipamento ele tem a tecnologia do ultrassom focalizado, porque não tem. Agora, se a gente for olhar, o ultrassom focalizado ele é maravilhoso para o tratamento de gordura localizada. Então, eles pegam, né, referências que são reais de outros equipamentos, de outros parâmetros e vai encaixando tudo aqui. E aí a gente acha, né, que é real, que vai promover o efeito, que a gente tá fazendo um bom negócio, mas na verdade a gente não tá. Inclusive, né, pelo fato deles esconderem as coisas mais importantes pra gente. Então tem muitas informações aqui que eles não falam e que para nós, né, que para quem é profissional, na verdade, a gente precisa saber pra avaliar e entender se de fato aquele aparelho ali vai promover aquele efeito. Então, se ele já não diz aqui, é porque, ó, passou, foi bem longe deles na hora de produzir, de fabricar ali esse equipamento. Pelas informações que a gente tem aqui, esse equipamento ele não vai ser eficaz. Então, não gaste dinheiro com esse equipamento aqui. E aí, vocês podem investir, né, em uma outra coisa. Ao invés de comprar o equipamento, vai lá em uma clínica de estética e faz um tratamento que o seu resultado vai ser muito melhor do que o desse aqui. Você, tipo assim, uma sessão em uma clínica vai ser muito melhor do que não sei quantos meses utilizando esse equipamento aqui em casa. Agora me conta aí se você está pensando, né? Eu estava pensando em comprar esse equipamento, ou se você já comprou, conta aí tudo pra mim que eu vou amar saber e continuar conversando com você. Se você tiver alguma dúvida também coloca aí nos comentários que eu estou por aqui de olho em tudo. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!